Às vezes, normal. Ontem não pode comer. Tô falando, porra. Não pode comer. O Ronaldo Giovanelli falou que o Ricardo Goulart não ia jogar, não jogou. Ele tava certo. Mas qual foi? Então, só que as pessoas ligadas ao Ele Palmeiras, falou que não ia jogar. Sim. Não jogou. Não. Ele não entrou como titular. Ele depois participou do jogo. Tem duas coisas. Faltava 3 minutos. Tudo bem, mas participou do jogo. Então a informação que eu tinha, a minha do Pascoal foi assim, ele está relacionado e vai pro jogo. Treinou e está relacionado. Não, só um minuto. É a resposta que eu tive. Só um minuto. Ele não participou do jogo. Tá. Um jogador que entra com 3-0, faltando 3 minutos, não participou. Mas ele entrou no decorrer da partida. Agora o Palmeiras sobrou em campo ontem e o Dudu fez um partidaço. Jogou bem o Dudu. Jogou bem não, elogio o Dudu. O Dudu... Vocês quando é pra criticar o Dudu, vocês vão com veemência e gritam, esperneiam, agora elogia. Como diz o Mano, vocês é muita gente. Quando a gente fala as coisas é melhor você especificar. Porque senão fica... Você tomou uma aula. Segunda-feira nesse programa é o seguinte... Porque o Dudu não bate pênalti, o Dudu some. Ontem o Dudu jogou pra caramba. O que eu disse com o Dudu bate pênalti, às vezes o jogador não tem condição psicológica e pede pra não bater. Normal. Não partiu desta ala aqui, não partiu essa recomendação. Então, mas como eu não dou nome de ninguém, pra mim tá tudo bem. Se você achar que sou eu seguro a onda, eu não tenho problema. Só pra dizer o seguinte... Ele já tá empurrando pro outros. Eu não vai jogar pra eu falar. Eu vou dizer assim... falei, não é dessa ala aqui, é da outra ala. O problema de você... Ele já deu nome aos dois. Já joga pra cá. Já deu nome aos dois. Mas ele não entrega ninguém. Não entrega ninguém. É um boca de graxa. Foi o melhor jogador em campo ontem. Dudu. Então fala com veemência. O Dudu jogou bem. Jogou pra caramba. Mas a melhor partida do Dudu no ano. Como jogou bem? O Dudu jogou bem. O Palmeiras não jogou tão bem assim. O Palmeiras fez um jogo fácil. O primeiro tempo foi horrível, gente. Horrível, horroroso. Também depois de tudo que aconteceu. Sim. O time eu acho que é o mais importante pra quem falar. A resposta é: o Dudu jogou bem? O Dudu jogou bem. Ponto. O Dudu pode jogar melhor do que ele jogou ontem e já jogou no segundo semestre. O Dudu, por 2 anos consecutivos, foi o melhor assistente do Campeonato Brasileiro, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O Dudu tem marcas importantes, é o maior artilheiro da Arena do Palmeiras. Ninguém vai discutir as marcas do Dudu. Mas ontem jogou pra caramba. Meu Deus do céu. Deixa ele falar. Ontem jogou pra caramba. Mas ele não tá dizendo que não. Não, ele jogou bem, ponto. Não, foi a melhor partida dele do ano. Jogou bem, ponto. O Dudu pode jogar mais do que ele está jogando. O Dudu jogou pra caramba, ponto. Eu vou fazer igual você, vai, fala. Não adianta, Pascoal. Ô, Pascoalzito, vamos chamar o Gudrian? Vamos lá. Vamos lá chamar o Gudrian, Pascoal. Que o Gudrian tá lá em São Paulo. Aí é em frente ao shopping. É na Francisco Matarazzo, o Gudrian? Que eu não tô... Isso, é a Francisco Matarazzo ali, em frente na Francisco Matarazzo, ali perto do West Plaza, é isso, Gudrian? Em frente ao Bourbon. Gudrian. Bourbon, corrigindo. Bem isso, o Benja, amigos do Fox Sports Rádio, a gente está exatamente no ponto onde o ônibus do Palmeiras foi atacado ontem por vândalos quando se dirigia ao Allianz Parque, que fica a mais ou menos 1 quadra daqui. Eu vou mostrar exatamente onde foi o ataque, ó. O CT do Palmeiras fica naquela direção, o ônibus vinha por aquela avenida e fez a conversão, né? Fez a conversão escoltado pela Polícia Militar. E exatamente aqui os vândalos atiraram pedras e garrafas. Depois do ataque, correram em direção ao shopping, se esconderam dentro desse shopping que fica bem ao lado do Allianz Parque. O ataque foi exatamente às 8h02, quando o ônibus ia em direção ao Allianz Parque. Eu estava lá, cobri a partida, aí chegou a notícia, a gente publicou nas redes sociais, inclusive fomos os primeiros a publicar nas redes sociais a notícia, e logo chegou a informação que no vestiário do Palmeiras os jogadores estavam assustados, inclusive jogadores experientes, estavam até alguns chorando, uns estavam revoltados e alguns cogitaram inclusive não entrar em campo
Tamanho o susto do ataque. Depois do jogo, o técnico Luiz Felipe Scolari tentou passar um pano, tentou evitar o assunto, disse que não quer dar visibilidade aos vândalos, mas a história foi essa. O ato de vandalismo assustou os jogadores. O primeiro tempo, o Palmeiras não jogou bem. No segundo tempo, depois do gol, que começou numa bola parada, depois do primeiro gol do Daverson, o time deslanchou e aí no segundo tempo garantiu a vitória. Hoje de manhã, a nossa equipe percorreu as principais delegacias da região e constatou o seguinte: nenhum boletim de ocorrência foi feito nas delegacias de ontem para hoje. O caso ainda está com a Polícia Militar, mas quem investiga, quem tem a missão de investigar é a Polícia Civil, não é a Polícia Militar. Portanto, até agora ninguém foi preso, nessas delegacias não há nenhum dos vândalos preso. Outra informação, a principal torcida organizada do Palmeiras já emitiu uma nota dizendo o seguinte, que não tem nada a ver com esse ato de vandalismo. Saiu em alguns meios de comunicação que seriam integrantes desta torcida organizada, mas oficialmente a torcida organizada disse que não concorda com as pedradas e que não tem nada a ver com esse ato. Ou seja, resta investigar, porque o ato assustou os jogadores e integrantes da comissão técnica. O Palmeiras só volta a jogar daqui a 2 semanas, ou seja, daqui a 15 dias, mas o treino hoje à tarde vai ser completamente fechado para a imprensa. O Filipão não falou depois do jogo, não teve zona mista, hoje o treino vai ser fechado, ou seja, a gente não consegue falar com os jogadores que são adultos, pais de família e podiam dar, né, a sua impressão do que realmente aconteceu ontem. Eu volto com você aí, Benjamin. Obrigado então, Gudrian Neuffer, ao vivo ali da Francisco Matarazzo, Avenida Francisco Matarazzo, uma avenida para quem não mora em São Paulo, bem, quase chegando ali no Allianz Parque, bem pertinho. Então, antes da gente entrar no assunto, vamos mostrar o que aconteceu ontem na chegada do time do Palmeiras para jogar no Allianz Parque contra o Júnior Barranquilla. Vamos mostrar aí o que aconteceu. Isso não faz nada. Eu só quero, o Gudrian. O Gudrian Neuffer tá aí tá nos ouvindo. Gudrian, desculpa. Eu falar, beijo. Eu só queria não corrigir, porque eu não sou ninguém para corrigir. Só um termo que você usou que eu não concordo, tá? Eu não acho que foi um ato de vandalismo. Eu acho que foi um ato criminoso. A gente vendo essas imagens aí, isso não são vândalos. Vândalo é o cara que vai, joga uma pedra numa vitrine, picha um muro. Isso aí é um ato criminoso, porque a gente poderia ter morrido ontem. A gente, pelo barulho, pela quantidade de pedras, Gudrian, graças a Deus não aconteceu uma tragédia ontem. Você imagina se pega, por exemplo, na testa, na cabeça do motorista do ônibus, ele perde a direção. Então eu acho só, Gudrian, que é um ato criminoso. Exatamente. E não um ato de vandalismo. Por isso precisa ser mais do que investigado, né, Benja? E as investigações, pelo jeito, não começaram ainda. E o Palmeiras, os dirigentes do Palmeiras, têm que ir a uma delegacia de polícia prestar boletim de ocorrência. É o mínimo. Não pode deixar isso passar batido. Tem que ir na delegacia, já deveria ter ido ontem, depois do jogo, prestar queixa. Os jogadores do Palmeiras também deveriam ir a uma delegacia prestar queixa.
Tá certo? Ou não, Pascoal? Isso cabe ao clube, né? Porque os jogadores estão servindo ao clube, o ônibus é de propriedade do clube, isso cabe aos dirigentes do Palmeiras, ao diretor de patrimônio, ao presidente do Palmeiras, ao diretor de futebol. Eles é quem devem ir, eu acho que até todos eles, à delegacia de polícia para prestar queixa a respeito. Isso aí é um atentado. Então, por isso que eu falei que não é vandalismo. Isso aí é um atentado. Isso é um atentado. Isso não pode acontecer. As pessoas têm que sair e chegar para o seu trabalho com toda a tranquilidade. Imagina se você está indo para o seu trabalho, o cara para e começa a tirar pedra em cima de você. Você para no metrô, o cara vem e atira pedra. Eu acho que isso é um atentado contra o servidor do Palmeiras, que é o jogador em última análise, e contra aquele que vai assistir uma partida de futebol, se teve algum torcedor atingido por essas. Porque foram pedras grandes, latas de refrigerante e de cerveja não estavam abertas, todas fechadas e atiradas contra o ônibus. Uma pegou no vidro da frente do ônibus, as outras nos vidros laterais. O dano, claro que o dano, o Palmeiras manda arrumar aquele vidro ali, não vai ter problema nenhum. Mas e o trauma? E o problema? E se eu fiz um jogo uma vez que o Tele Santana, chegando no estádio, viu uma pedrada, passou pelo primeiro vidro e parou naquele segundo. Sabe que o treinador senta sempre no primeiro banco. Tem um segundo vidro, parou ali a pedra. E se pega no Tele Santana aquela pedrada? E se pega no motorista? E se pega no Filipão, no Dudu, em algum jogo? Qualquer pessoa que esteja dentro do ônibus, sem nominar qual seja. O mais importante é o melhor. Sim, algum torcedor. O que aconteceu ontem é muito semelhante ao que aconteceu no jogo do Boca Juniors contra o River Plate. A diferença é que aqui foi a própria torcida. E lá foi a torcida do River que atirou pedras no ônibus do Boca. Deixa eu só dispensar o Gudrian. Desculpa. Liberar. Gudrian, então agradecer ao Gudrian Noy, falei que o Gudrian precisa ir. Obrigado aí, Gudrian. Gudrian, só de curiosidade, aí você estava lá na chegada do Palmeiras ontem. E como que era a chegada dos jogadores lá, a reação dos dirigentes, do Filipão, do elenco? Olha, a chegada foi a seguinte, Benja. Pouquíssimos jogadores passaram pela sala de imprensa e os que passaram correndo. Aí depois a gente soube por informações, inclusive de dirigentes do próprio Palmeiras, que o ambiente dentro do vestiário era o pior possível. Tinha alguns jogadores chorando, outros muito preocupados e alguns cogitaram, inclusive, nem entrar em campo de tão revoltados que ficaram com esse ato criminoso, como você chamou. Mas aí depois foram convencidos, entraram e o Palmeiras, enfim, venceu. Só que depois da partida, o esquema de segurança foi redobrado, porque havia, de acordo com a própria polícia chegou à conclusão que depois da partida podia haver um outro ato semelhante. Então redobrou a segurança e aí sim os jogadores puderam deixar o Allianz Parque. Eu volto com você aí, Bede, a gente vai torcer para que essas investigações comecem efetivamente e que esses atos não se repitam. Valeu, Gudrian Neufer, obrigado, Gudrian, então, ao vivo, lá em São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, a avenida onde foi apedrejado o ônibus do Palmeiras, fica ali, quase chegando, pertinho do Allianz Parque. A avenida do Allianz Parque. Eu vou pedir de novo para colocar a imagem, e você que está em casa, para o pessoal aqui falar, ouçam, pelo barulho, né, a quantidade de pedras e latas cheias, jogadas no ônibus. Quem tá dentro do ônibus pode achar, o cara não tá vendo, é tudo fechado, pode achar até que é tiro, pelo barulho. Ouçam. Eu acho. Tem professor. Bom, eu repito, eu não acho que é um ato de vandalismo, eu acho que é um ato criminoso. Concordo com você, Benja. Lamento muito que a polícia não tenha conseguido capturar nenhum marginal desse daí. A gente vê pelas cenas que a polícia estava ali do lado.
O ônibus estava ali a 50 metros. Tinham duas motos paradas ali a 50 Exatamente. metros. Isso não inibiu os vagabundos. Exatamente. O que fizeram. Até porque as motos não estavam fazendo nada. Estavam paradas esperando o ônibus. Se você, é que nem aquele rapaz lá que foi da torcida do Penharol que foi agredido aqui. Se você não toma uma postura, o cara se sente até protegido. Porque nesse caso aí... Dá uma olhada, dá uma olhada aí. Eles param. Dá uma olhada. As motos ali, nada, ninguém vai atrás, ninguém para a moto, ninguém corre atrás. Não tem só um motoqueiro, não tem só um policial. Porque às vezes um policial, o cara é ser humano, gente. Às vezes ele teme pela própria segurança dele. Ele fala, sozinho não vou entrar, pô. Não, mas tem 50 caras aí, eu posso morrer. Tem um grupo de escolta. Mas tem um grupo ali. Sobre maneira importante, nem que fosse deter um ou dois. Só. Porque aí você puxa esse novelo e você chega a alguma coisa organizada. Você chega a... Porque essas coisas não são espontâneas. Do jeito que foi aí, não é espontâneo. Há uma suspeita da polícia de que há uma dissidência entre os torcedores de uma torcida organizada. E teria sido essa dissidência, o mesmo pessoal que puxou o muro, o mesmo pessoal que armou essa tocaia aí. Mas o que impressiona é que a imagem da polícia ali nesse lance aí, Flavinho, nessa imagem que a gente viu, duas motos ali da Rocan. Tinha 3. Não, então, mas paradas ali tinham 2. Não, mas depois aparece mais uma. Então, mas ela estava vindo junto com o ônibus. Mas ali tinham 2 e eles já estavam ali posicionados estrategicamente. A hora que começou a esperar o ônibus. Mas ali, senhor Mano, repara, 2 motos. Eles estão a 50 metros da onde estão os vagabundos. A hora que começou a gritaria, a quebradeira. Alguma coisa podia acontecer. Acontecer. Já acelera a moto. 50 metros nada, mano. Ele tem 10 metros, cara. Imagina. Eu acho um absurdo. E aí ele passa o outro policial só olhando e vai embora. Ó, um monte de motocicleta, um monte de policial. E já tinha alguém, desculpa, Flavinho, e já tinha alguém com celular, estrategicamente, lógico, posicionado. Avisando, ó, vai por aqui ou vai por ali. Não, esse vídeo é de reportagem. Não é esse vídeo é de celular. Avisando. Aquele vídeo é de celular. Não é de reportagem. Não. É de um repórter que estava ali para filmar a passagem do ônibus. Eu não sabia. Claro que porque o ônibus poderia ter feito um outro trajeto, preferiu esse trajeto, que é o mais curto para chegar e entrar na parte que não, é o trajeto que faz sempre, né? É o trajeto de sempre. E acabou acontecendo essa tocaia aí. Só com relação ainda a tudo que aconteceu, eu dei uma declaração no Bom Dia Fox, que eu participei hoje de manhã, e eu vou repetir agora no rádio, porque eu acho que é plausível. Eu acho que o Filipão errou, e errou muito na entrevista coletiva. Quando ele perguntado a respeito dessas cenas aí, Sormani, o Filipão tentou amenizar, ele colocou panos quentes, eu até entendi o posicionamento dele para não tentar ampliar um negócio que já está ruim. Porém, eu acho que por toda a representatividade que tem o Filipão no mundo do futebol, não só no Palmeiras, mas no mundo do futebol, o que ele fala é elevado à 10ª potência pela importância que ele tem. Eu acho que o Filipão ter colocado panos quentes aí é um retrocesso, é um tiro no pé. O Filipão, ele deveria ter comprado essa guerra. Não só com relação ao Palmeiras, mas em prol do futebol brasileiro. Porque isso daí é praxe. O Corinthians já sofreu com isso, São Paulo já sofreu com isso, o Santos já sofreu com isso. Inúmeros times do Brasil... O Corinthians foi tocaiado na serra, pois é, inúmeras vezes, inclusive, já aconteceu. Então, o negócio é o seguinte, para que isso possa um dia mudar, Sr. Armani, porque, não temos nem 24 horas do ocorrido. Não tem ninguém preso. Ninguém fez boletim de ocorrência. Daqui a uma semana ninguém mais falará disso e vai virar talvez aí mais um capítulo triste da história do futebol brasileiro. Eu acho que ontem, Sormani, mesmo que o Palmeiras quisesse jogar, eu não sou contra o Palmeiras aí evitar de entrar em campo, deveria ter jogado, mas deveria até como protesto atrasar 10 minutos o início da partida para fingir que não iam entrar em campo. Não, mas se atrasa quem paga a multa é o clube. Independe, Pascoal. O Palmeiras tem dinheiro hoje, não ia fazer diferença. Só queria trazer um relato aqui me responde um negócio também. Por que o ônibus mudou o trajeto que sempre faz? Não, esse é o trajeto mais curto. Não mudou o trajeto. Esse é o trajeto normal. Tem informações que o trajeto feito é outro. Sai do CT, atravessa a ponte e entra à direita. Esse é o trajeto. Ué, não tem... Não entra à direita, não. Quando chegou ali, fechou ali, ele já virou à esquerda. O Palmeiras às vezes isso, vira à esquerda. Ele virou à esquerda. Porque ele passou o viaduto ali, ao invés de ele fazer aquela que todo mundo faz, aquela volta por trás, ele já virou à esquerda ali. Tá. Entendeu? Aí entra à direita, no ar. Às vezes o Palmeiras vem por trás. Então você vê que ele faz a curva pela esquerda. Aí em frente ao Palmeiras. Quer ver? Sim, aí em frente ao Palmeiras. É por aí que entra o ônibus? É por aí que entra. Porque ali logo depois tem entrada no portão. Essa é a antiga entrada do... Se a gente vê a curva que o ônibus faz, eu não sei se a gente tem a imagem de novo da curva do ônibus. Ele tá descendo ali o viaduto. Isso, e aí ele entra na Francisco Matarazzo. Ele vira à esquerda. Onde você não pode fazer essa conversão. Tá, mas ele tem... Porque é mão dupla. Você tem que passar e fazer a volta. Vocês fazem isso. Eles fecharam ali e eles giraram. Entendeu? Mas às vezes o Palmeiras faz eu só queria... Por causa do trânsito.
Só queria dizer o seguinte, conversei com uma pessoa que tem boas informações. Só um minuto, desculpa, eu preciso dar uma informação de última hora. Por favor, põe aqui. Levir Coupe não é mais o treinador do Atlético Mineiro. Acabou de cair o Levir Coupe. Então, busca um novo treinador. E vai para decisão. Demorou aí para cair. Tem decisão do domingo. Nem é isso que eu ia falar. Nem para a final do campeonato, agora contra o Cruzeiro, deixaram o Levir continuar. Então daqui a pouco vamos ver quem vai ser o treinador do Galo. Você podia ligar, mas só falar de Fórmula 1 com o presidente. Eu vou ligar para ele, mandar uma mensagem para ele. Bom, depois a gente vai falar do Atlético. Né? Daqui a pouco nós vamos falar do Atlético. Queria concluir. Não, a informação que eu tenho é o seguinte: ninguém chorou dentro do ônibus. Ninguém, também acho demais chorar. Eu acho, não sei, eu nunca vivi uma situação dessa, mas acho demais. Eu já passei por isso. Você chorou? Ônibus apedrejado. Não, eu quando passei por isso, não vi nenhum jogador chorar. Vi revolta. Alguns jogadores revoltados. Os jogadores ficam revoltados. Alguns querem até sair do vestiário para tirar satisfação. Querem sair do ônibus para tirar satisfação. E isso não é positivo. Eu já passei por isso. Eu só vi revolta, não vi ninguém chorar. Então, a informação que eu tenho aqui, ninguém chorou. Ninguém chorou e o Palmeiras não cogitou, os jogadores não cogitaram em momento algum não entrar em campo. Em momento algum. Isso foi a informação que eu tenho. São profissionais, né? Porque na verdade, eles estão representando a sociedade. Eu só estou passando uma informação de uma pessoa. Deixa eu só passar uma outra informação. Isso aqui é informação. A principal torcida do Palmeiras tem essa dissidência da Zona Leste. E já está. Eles sabem quem é. A principal torcida do Palmeiras diz que eles não participaram disso. Deixaram muito claro, eles não participaram disso. Então, se essa principal torcida do Palmeiras já deixou claro que não participou disso, alguém participou. Está mais fácil para a polícia chegar em quem participou. Isso é tocaia, é preparado, foi montado, tá todo mundo os caras, daqui a pouco, sabe o que acontece? O próprio torcedor vai acabar excluindo esse tipo de gente que fez isso. O próprio torcedor do Palmeiras. É um grupo de oposição da atual torcida, da Mancha Verde, só isso. É um grupo de oposição porque a Mancha Verde ela teve uma mudança política de comando há alguns meses. Houve também a própria aproximação ao clube, o que para esses imbecis era algo maléfico, né? Porque para eles a torcida tende a ser, entre aspas, neutra politicamente falando, né? Então, enfim. E esses caras racharam com a torcida e tentam agora jogar o clube contra a própria torcida para criar esse tumulto e a torcida perder o poder novamente, esses caras tentarem voltar ao topo. É simplesmente essa história, é uma conotação completamente política dentro da torcida do Palmeiras, ou seja, um torcedor que joga contra o clube, que faz esse tipo de situação, primeiro que como cidadão comum ele não merece estar vivendo em sociedade. Sim. E segundo que isso aí, com todo respeito, em nenhum momento é torcedor do Palmeiras. Um lixo desse, falar pra mim que ele torce pro Palmeiras, ele merece qualquer tipo de resposta execrável, porque ele tem de ser proibido no vocabulário dele, na saliva dele, sair a palavra Palmeiras. Mas e o cara ser apedrejado por uma torcida rival é lamentável, é triste, mas é menos, teoricamente, pro jogador, um negócio que machuca, vamos colocar assim. É menos inesperado. É menos inesperado. Mas é mais esperado, justamente. É mais esperado porque ele fala, pô, é torcida rival, o cara me odeia, vai acontecer. Mas agora quando parte da sua própria torcida, uma atitude como essa, cara, e o Palmeiras que nos últimos 3 anos ganhou 2 brasileiros numa Copa do Brasil. Não, é inacreditável. Precisa saber agora. Precisa deixar uma coisa bem clara, não é a torcida do Palmeiras. Claro. Alguns. O Felipe acabou de falar, é uma dissidência. Até porque a maioria dos torcedores do Palmeiras, 99,99%, recriminaram e ficaram enojados e envergonhados. E até a própria torcida organizada, a maior facção, diz que ela não tem participação nisso. Isso aí partiu de algum lugar que ela não identificou. O que precisa saber é se isso vai respingar no próprio Palmeiras em relação ao posicionamento da Conmebol. Porque o River perdeu... por analogia, né? O River tá jogando... E o Pascoal vai fazer o jogo hoje à noite do River, né, Pascoal? Com portões fechados. 2 jogos com portões fechados nessa Libertadores. Pode ser que o Palmeiras seja punido, talvez não nessa ou na outra, ou talvez não seja punido, não sei. Está se criando um precedente perigoso no futebol, depois do que aconteceu na final do ano passado, o Boca e River, hein?
abre-se um precedente perigoso. Daqui a pouco nós vamos discutir, porque aí já tivemos isso aqui ontem. Né? Aí o Andrés hoje de manhã já falou que se chegar no Morumbi domingo e o ônibus for apedrejado, não entra em campo. Certíssimo. Né? Daqui a pouco nós vamos discutir. Correto, então, eu estou só querendo mostrar que precisa tomar cuidado, que vai se abrir um precedente muito perigoso desde que aconteceu aquilo contra o Boca. Aí o precedente se não houver punição aos clubes. Se não houver punição. Eu acho, por exemplo, lá, Benjamin. Eu acho que no ano passado, se a Conmebol... como crítica, Sim. Se a Conmebol ano passado dá o título ao Boca, elimina o River Plate, olha, não tem final, o River Plate perdeu o título, o Boca Juniors é campeão, e a Conmebol acrescenta, e qualquer episódio semelhante a isso, o clube vai ser eliminado da competição também. É só fechar portão, não adianta nada. Eu duvido que alguém ontem, quer dizer, não é que eu duvido, pode ser até que alguém apedrejasse o eu sei, mas aí elimina o time. Sim. Gente, são medidas drásticas que precisam ser tomadas. Porque no ano passado, quem foi punido só foram os torcedores do River Plate. Porque você fazer uma final de Libertadores no Santiago Bernabéu acabou sendo um negócio histórico. Né? O Boca jogou uma partida em casa e... Não, mas foi um negócio histórico. Foi um jogo que acabou chamando a atenção do mundo inteiro. Uma final de Libertadores, né, no Santiago Bernabéu. Mas você não achou que o Filipão foi muito conformado na declaração? Eu concordo com você. Vamos ouvir o Filipão agora. Tem que se posicionar. E até omisso. Vamos ouvir o Filipão. Ele nasceu de 6 meses. Calma. Olá, mano. Filipão, me viu com cara de assustado? Não, só tô te perguntando. Eu não tenho medo de bandido. Ninguém tem medo de bandido. Entendeu? Nós temos respeito pelo nosso clube, pelo nosso torcedor. E trabalhamos pelo nosso torcedor. Então é só isso que aconteceu. Ninguém estava assustado que não fosse enfrentar um jogo. Tanto é que eles, jogadores, enfrentaram isso com naturalidade. Então, gente, não vamos dar visibilidade a quem não merece. Pelo amor de Deus, parem com isso. Quero saber da tua concepção, da tua análise. Em que estágio o time se encontra nesse momento do teu trabalho? Você acha que ele está mais próximo do ideal? Ainda falta muito? A tua análise até agora do trabalho do time? Bom, sabe o que? Vocês estão aqui e a gente responde para vocês, mas quem usa as minhas respostas, a resposta do Bruno, não são os que estão aqui. São os que estão sentadinhos lá no estúdio. E lá fazem teses, e mais teses, e mais... Então, bom, faça a tese com o bom. Bom, vamos dividir. Mas o Filipão disse que era para ser a primeira parte, mas já que foi direto, vamos discutir em duas partes. A primeira parte, ele falou, olha, não tem que dar visibilidade. Não tem que dar visibilidade. Na tua opinião, Filipão, na nossa, nós temos que dar visibilidade, sim. A partir do momento que tem uma coisa dessa, um ato criminoso, a gente não pode jogar a poeira para debaixo do tapete. Ele não falou da mídia. Nós temos que mostrar. Ele, Filipão, o Palmeiras, não vão se posicionar. Eu acho que eles não querem. Nosso trabalho está sendo feito. Ele não está censurando o nosso trabalho. Ele não tem que se posicionar. Eu me posicionaria. O clube tem que se posicionar sim. E vocês precisam definir quem que está falando verdade e quem está falando mentira. Porque ele falou, os jogadores não estavam assustados. Eu tinha uma informação ontem à noite, tá certo? De gente que estava lá, que falou que os jogadores estavam assustadíssimos e não é para menos. E eu acho impossível, porque você está num caminho. Você está num ônibus, chegando no estádio do seu... Como você não se assustar? Assustar é uma coisa, chorar é outra. Não tem problema. Ele falou assustado. Mas o choro tem algum erro? Problema nenhum chorar. Não, então o Filipão... assustado, se toma um susto Desculpa, eu acho que tem que se posicionar sim. Eu tô com o Mano nessa. Acho que até pela importância dele, o treinador que é considerado um dos maiores da história do Palmeiras, tinha que chegar lá e falar, eu como treinador do Palmeiras, como ídolo das torcidas, não admito uma coisa dessa. Não pode aplicar. Se isso acontecer de novo, se isso acontecer de novo, eu vou embora. Eu não vou poder. Exatamente. Mas tem que falar. O Palmeiras é veemente, né? Tem que ser veemente. Você quando sabe que você tem uma relevância, você tem um microfone na mão, você está falando para milhões de pessoas. Olha o desdobramento. Palmeiras não tem ninguém preso, ninguém fez BO, então, nada vai acontecer. Aí fica só a mídia dando virou estatística. Vem cá. Sabe o que acontece? É exatamente isso. Nós ficamos aqui vociferando contra esse tipo de gente, contra esses marginais que apedrejaram o ônibus, e nenhum dirigente do Palmeiras tomou providência. Mas a situação então só nós ficamos aqui vociferando. Parece que nós temos partido contra isso, nós somos contra esse tipo de situação, contra esse vandalismo
vandalismo. Pior que vandalismo, esse ato criminoso. Eu, principalmente, sou absurdamente contra. Conheço todo mundo aqui, todo mundo é assim, absurdamente contra esse tipo de situação. Agora, não ir ninguém na delegacia prestar queixa. Agora, com todo respeito, Felipão, você é um cara que tem uma enorme capacidade de verbalizar aquilo que você sente. Você não pode deixar passar essa oportunidade. Você é um cara que forma as opiniões, forma aquilo que as pessoas entendem. Você poderia ter se posicionado mais objetivamente pelo Palmeiras. Desculpa, o Pipi vai falar, mas desculpa. E ontem, se eu fosse jogador do Palmeiras, eu fazia que nem os jogadores do Vasco fizeram no jogo passado lá. Foi todo mundo lá, lembra? O que era o assunto mesmo que eu até esqueci? Thiago Galhardo. E aí todo mundo lá, se posicionar. Claro. Se posicionar. Jogador de futebol tem microfone, tem mídia, tem, sabe, fala para milhões de pessoas. Não adianta depois os caras querem falar, manda, vocês têm que falar. Ué, a imprensa fala, mas quem tem que agir são eles também. Eu só acho que o Palmeiras, ele às vezes, ele dá tanta importância para coisa inútil, para coisa pequena, para coisa que não tem a menor relevância, ou mimimis que o futebol leva e traz para todo mundo, como VAR, arbitragem, porque eu perdi aqui, porque o cara levou meu jogador dali, contratinho, etc e tal. E no que realmente o Palmeiras tem força e deve vociferar forte, e deve tomar uma posição do tamanho da instituição, do tamanho da força e do poder econômico até que tem o Palmeiras hoje, que é de uma influência absurda dentro do próprio futebol e na sociedade também. O Palmeiras hoje tem de exigir a cadeia dessas pessoas que fizeram isso. É uma exigência mínima, não só para o próprio Palmeiras, que foi vitimado, para os jogadores que foram atacados, mas para a sociedade em si, é um bem à sociedade, Palmeiras. Mas a polícia aprende, o cara é enquadrado como vandalismo, Flavinho. Ele não é, se ele fosse enquadrado como uma tentativa de homicídio, se ele fosse enquadrado como formação de quadrilha, caberia talvez aí a prisão temporária do sujeito. Agora o cara vai lá, assina não foram nem prender os caras. É hora. O Palmeiras se manifestou em rede social. Foi uma nota de 2 linhas, dizendo que não compactua com isso e que vai deixar as medidas para a polícia. É muito pouco, você não pode... É pouquíssimo, não é nada. Eu acho que isso, sabe, o Palmeiras grita tanto... Porque quando foi o pênalti contra o Corinthians quando é pra coisa inútil, isso. Escritório de detetives, 007. Agora é o momento do Palmeiras mostrar que ele é um clube gigante. E do presidente do Palmeiras mostrar que ele merece estar no cargo que ele está. Porque é muito fácil você ser presidente do Palmeiras, com a grana que tem, administrar o clube da forma tranquila que é, mesmo com uma política mais complicada aqui e acolá, mas você está com um monte de problema que é de fácil resolução. Esse é um problema grave e sério, que é para mostrar o tamanho da sua competência, para você merecer o status de presidente do Palmeiras. Porque quando alguém vem a público xinga, quando alguém vem a público, sabe, faz uma crítica mais veemente, etc e tal, nossa, dói em vocês como se fosse um ataque desse tipo de magnitude. Só que agora que vocês sofreram um ataque desse tipo de magnitude, vão a público e valorizem o próprio respeito à torcida do Palmeiras. Porque os torcedores do Palmeiras que estavam ali ao lado, o cara às vezes jantando no shopping, passando por ali para entrar no estádio, poderia ter sido atingido por uma pedra. E é o cara que está indo pagar o ingresso que hoje você justifica dentro da administração financeira do clube com o dinheiro mensal, é o cara do Avante, é o cara que às vezes vem visitar o clube. Muitas pessoas, não só o patrimônio dos jogadores, não só os ativos do clube que são jogadores, mas essas pessoas também são ativos do Palmeiras, porque elas contribuem mensalmente e estão ali passando numa via pública. Ou nem só os torcedores do Palmeiras, um torcedor do Corinthians, do Santos, que está ali trabalhando, porque ali em frente do clube existe um escritório comercial, tem muita gente que janta no shopping ali à frente, que não tem nada a ver com o jogo, que 8h30 da noite está trabalhando também, e o cara podia ter sido atingido. Então, Palmeiras, não façam bem a torcida do Palmeiras, não façam bem aos jogadores, façam bem à sociedade. Se mostre um clube do tamanho da instituição que foi. Um clube gigantesco, um clube que tem imponência, que já diz a letra do clube. Olha aqui, ó, eu tô com a nota, deixa eu só ler a nota. A nota oficial do Palmeiras fala o seguinte, ô Sormani: condenamos a covarde agressão sofrida pela delegação da Sociedade Esportiva Palmeiras a caminho do Allianz Parque na noite desta quarta-feira. Esses vândalos não representam a torcida do Palmeiras. O lamentável ataque ao ônibus da delegação foi denunciado à Polícia Militar para que sejam tomadas as devidas providências com nossa total colaboração. Repito, vândalos não, criminosos. Muito interessante nessa história. O jogador técnico fica cheio de mimimi quando a gente faz uma crítica aqui.
quando acontece um episódio dessa magnitude, usando a expressão que ele usou, se escondem. E sabe eu queria ver tem que ter o medo. Felipe Melo, o Filipão, sim, se posicionar, o Cicrano, Beltrano, se posicionando. Não é nessa. Aí a gente faz uma crítica aqui, sabe o que eles fazem? Ninguém mais dá entrevista pra Fox. Processo, exatamente. Ninguém dá entrevista pra Fox, processa a Fox, jogador não pode ir mais na Fox, não sei o que lá. Aí eles só posição. Porque nós fizemos uma crítica aqui em relação ao trabalho do jogador, dizendo que o Palmeiras está jogando mal, que o Palmeiras não está produzindo o que pode produzir, que gastou-se muito e produz-se pouco, etc e tal. Aí quando acontece um negócio gravíssimo como esse, ninguém se posiciona. Quer dizer, é tudo macho, são tudo macho com a imprensa. Quando tem que ser macho com o bandido, eles fogem. Foi muito fácil. Eles correm. Então isso que o Felipe Facingani falou, pra mim é o mais importante. Eu queria ver nego ser macho agora. Sormani, foram muito machos. Não é peitar jornalista. Independentemente. Não é processar jornalista. Exato. Deixa eu terminar, Facingani. Termina. Já foi. Não, fala que tá bom, fala que eu tô concordando. Se quiser, então eu vou embora, então você faz. Não tô falando, eu quero que vocês pessoas falarem. Você termina que eu estou concordando com você. Já perdi todo... Vai dormir, você falou que tem que ser macho com jornalista, não é macho com jornalista, tem que ser mais nessa hora. É isso aí que eu ia falar. Eu queria acrescentar, desculpa, para acrescentar o que você está falando, que é inaceitável o técnico que foi quem falou, o único que falou, e o Bruno Henrique, mas que é o capitão, que é o capitão, mas a posição de mais peso é do técnico. Você não pode aplicar um verniz de normalidade a isso que aconteceu, não. Ele disse que os jogadores normal, não imagina, então, né? Não, é mentira. Primeiro que é mentira. É mentira, Felipão, que você estava dentro do ônibus e começou a voar pedra e vocês receberam isso com naturalidade, como algo normal. É mentira, são de serviço, o Mano tem toda a razão. São de serviço ao futebol, à sociedade, a tudo. Isso não é normal. Enquanto a gente achar que essas coisas são normais, a gente não evolui. Comissão e conformismo. A gente não evolui como gente, como sociedade, como civilização. Isso não é normal, Felipão. É mentira sua. Não tem problema nenhum dizer que ficou com medo, inclusive. Não tem problema nenhum. Isso é apavorante, cara. Você tá dentro do ônibus, chegando no estádio do seu time, você vai jogar no seu estádio, né? É o que o Mano falou. Você vai jogar, na Argentina, no Paraguai, no Defensores del Chaco, onde tem um histórico dessas coisas, você vai meio que esperando até. Assim, já chega perto, já fecha as cortinas e fica embaixo. Cara, é no seu estádio. Dizer que isso aí não. Dizer que isso é normal. Que isso os jogadores receberam com naturalidade, acho que não tinha de entrar em campo mesmo ontem, não. Na minha visão, acho que não tinha de entrar em campo. Talvez entrassem em campo com um microfone na mão, o sistema de som do estádio é ótimo. Senhores torcedores, fomos apedrejados na porta do estádio, não vamos jogar, vamos perder os pontos, aconteça o que acontecer, mas nós não podemos compactuar com isso. E nós vamos falar do Corinthians daqui a pouco, eu sei, mas como o assunto é mais ou menos esse, parabéns ao Corinthians. Se jogarem um pedregulho no ônibus, faz a volta e vai embora para casa. Mas, é só assim que essas coisas vão parar de acontecer. Só um adendo aí no que você disse. Eu acho que os jogadores eles deveriam jogar, sabe por quê? Não por esses cretinos aí, por esses vagabundos. Respeito aos demais. Pelo restante da torcida que não faz parte e não aprova esse tipo de comportamento. Então eu acho que por isso eles deveriam entrar em campo. Você acaba punindo quem não tem culpa. Mas né? eu acho que eles deveriam ter entrado com atraso de pelo menos 10 minutos. Sabe, Flavinho? Eu acho que eles poderiam. Qualquer coisa. Não, mas se eles entram com atraso de 10 minutos, a repercussão seria mundial. Porque a televisão ia atrasar a sua programação, a Conmebol ia ter que se posicionar, e eu duvido que a Conmebol teria culhão para multar o Palmeiras. Calma. Para multar o Palmeiras, mas é verdade. Porque o Palmeiras ia falar, não me atrasei por um motivo que eu quis, para retardar o início do jogo por qualquer motivo fútil. Eu entrei por um motivo extremamente justificável. Eu entrei em forma de protesto, com esses 10 minutos de atraso, para que justamente alguma coisa mude, não só no Brasil, mas na América do Sul. Porque muitas vezes quando se referem aqui de maneira jocosa e preconceituosa, eles têm razão, cara, porque isso é um absurdo. É um absurdo. Aqui muitas vezes, Sormani, por mais que na Europa também aconteça, em alguns estádios, apedrejamento, acontece uma série de outras coisas, mas pessoas são presas, pessoas são responsabilizadas, clubes são punidos. Aqui não, parece que faz parte do folclore. Tá errado, cara. O futebol não pode ter um manto protetor para o elemento. O futebol não é fora, não está fora da sociedade. O futebol não está fora da sociedade. Essas coisas estão acontecendo aqui no Brasil com muita frequência e a gente precisa também
quando acontece fora, né, que a gente esculhamba, né, em outros países, muitas vezes, a gente precisa olhar para cá, cara, o que está acontecendo aqui, entendeu? Isso está acontecendo muito aqui, muito, direto. Coisas piores, inclusive. Mas enfim, o problema agora é saber se a Conmebol vai tomar alguma atitude. Eu vinha pensando nisso quando eu estava vindo para cá. Eu sou sempre a favor de excluir o time. Exclui, pronto. Mas aí o Palmeiras é vítima, né? O Palmeiras é vítima dele mesmo. Quer dizer, como é que você... Porque os palmeirenses não apedrejaram o ônibus do Barranquilla, apedrejaram o ônibus do Palmeiras. E aí, agora, alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser feita. Se não fizerem nada... Alguma coisa precisa ser feita, mas os caras lá tem que fazer também a parte deles, ô Flavinho. Quem? Jogadores? Todo mundo. Sim, claro que sim. Todo mundo. Assim, Gani falou. Entendeu? Eu acho engraçado. Eu acho engraçado. O que o Sormani falou, aqui não acontece. O que o Sormani falou tem razão. Tem hora que a imprensa é uma porcaria, não serve pra nada, bando de abutre, não é? E tem hora que a imprensa é legal. A imprensa está fazendo o papel dela, a gente está criticando, sabe, exigindo que atitudes... A gente está mais do lado. Que pessoas sejam presas, que isso não aconteça mais. Agora, os caras lá, ninguém quer o Filipão, com esse blá 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 dele. Ô, beijo. Jogador de futebol... E outro, olha aqui, o jogador de futebol dá entrevista para quem ele quer, fala para quem ele quer, não tô nem aí. O cara não quer falar também, ele não fala, é um direito, a gente não pode querer exigir do cara, eu falo pra esse, não falo pra ele, ok, é um direito. Agora, num momento desse, era pra estar todo mundo posicionado lá e falar, criticar, não a torcida do Palmeiras. Não a torcida do Palmeiras, que não foi a torcida do Palmeiras, mas uma pequeníssima parte da torcida do Palmeiras. Não é a torcida. Gozado, se cobra atitude dos outros, mas e ela mesmo não prega atitude? Benji. Olha aqui, só para mostrar, isso aqui tem um vídeo ontem, nos stories da Roberta, que é a esposa do Felipe Melo. Vamos ver o vídeo aí. Vamos ver o vídeo. Felipe agora, e olha o que eu encontrei, gente, nas costas dele. Lamentável, né? Um caquinho de vidro. Imagina na hora do jogo o que não tinha no corpo dele. Aí o cara morre, fica cego, uma pedra no olho, quebra um dente, vai na cabeça do motorista de ônibus, o motorista perde a direção. E aí os caras não querem que os caras lá, só a imprensa tem que falar? Então, exatamente. A imprensa está se posicionando mais em favor do Palmeiras e de tudo que aconteceu do que a própria entidade. A própria entidade, nesse momento, é omissa. Absolutamente omissa. É aquilo que eu falei agora há pouco. Se a gente faz um comentário e eles não gostam, processam a gente, impedem o jogador de vir dar entrevista para a Fox, impedem o jogador de vir à sede da Fox. Aí eles são machos. Aí eles são machão. No momento desse, que é gravíssimo, não aparece um macho. Não aparece um macho. Tá tudo debaixo da cama. Tá tudo debaixo da cama nesse momento. O Palmeiras não se posiciona, o Filipão não se posiciona, os jogadores não se posicionam, ninguém se posiciona. Ninguém. Isso é gravíssimo. Um comentário feito aqui, ali, lá ou acolá, é um comentário. Que nem a pergunta que o rapaz fez, ô Filipão, depois não vou falar sobre esse assunto. Na sua opinião, em que estágio o Palmeiras se encontra agora? Ele foi não de veemência, ele foi valentia. Macho. Uma valentia, isso. Ele foi macho. Não, porque vocês, lá no ar-condicionado, ficam levantando tese. Primeiro que ele disse que não assiste, é mentira porque ele assiste, porque ele tá vendo. Aí quando precisa ser macho para se posicionar contra esses marginais, não é a torcida do Palmeiras, contra esses marginais, não aparece um homem. Tá tudo debaixo da cama. Tá tudo debaixo da cama morrendo de medo. Agora nós estamos botando a cara aqui para bater. Estamos condenando, estamos dizendo que são marginais, estamos dizendo que tem que ser preso, estamos dizendo que a polícia deveria ter sido mais atuante e não foi. Nós estamos botando a cara para bater. Mas quem deveria colocar a cara para bater? Não põe. Não pode. O que eu ia dizer aquela hora aí, cortei você, desculpa, Sormani. Imagina. Foi de que, por muito pouco, por uma vírgula, o Palmeiras veio pra cima de mim. Né? Por uma questão jocosa de um WhatsApp, de uma coisa que em nenhum momento partiu deliberado de mim, eu sofri uma retaliação do Palmeiras absurda. Né?
por uma coisa que era uma vírgula, e por pessoas que estão lá nessa diretoria, inclusive. Uma pessoa que deveria vir a público agora e mostrar o porquê do cargo dela. O porquê que essa pessoa hoje merece ostentar uma situação burocrática de suma importância para a Sociedade Esportiva Palmeiras. De mostrar uma atitude, de ir a uma delegacia, de exigir uma prisão, de fazer um favor à sociedade. É o que eu falo, é muita voz ativa para quem não quer briga, ou para quem está do outro lado e não tem tanta força assim para disputar com o Palmeiras. Agora, para esse tipo de situação que vocês podem resolver um problema da sociedade, que vocês podem fazer um favor ao país, um favor às pessoas que estão ao redor do clube, que independentemente se compactuam ou não com a torcida do Palmeiras, mas são pessoas normais que frequentam as alamedas ali do clube, vocês têm que se posicionar dessa forma. Essa é a cobrança. É muito fácil você ir para um tribunal com uma pessoa que xinga, que fala, que desabafa um dia que não está muito legal, de um jogo de futebol, coisas corriqueiras de arquibancada. Isso é muito fácil. Muito simples. Vocês são os valentões. Vocês vêm com 4, 5 advogados, exige daqui, dali, papapá. É muito macho, né? É muito gigante. Agora, nesse exato momento, vocês devem fazer um trabalho de segurança pública e de valorizar o patrimônio de vocês, os ativos do clube, as pessoas ao redor e o torcedor do Palmeiras em si, o torcedor que estava ali ao lado. Ó, tem um monte de gente ali que não tem nada a ver com isso. Aquela senhora ali de costas, tem pessoas ali saindo do shopping. Olha lá quanta gente inocente ali. Pra tomar uma pedrada ali, um cara desse arrebentar, são 2 palitos, amigão. São 2 palitos. E vocês ali, não tenham medo? Não, tem medo sim. Eu tenho pavor de bandido. Eu tenho pavor de arma, eu tenho pavor de pedrada, eu tenho pavor de faca, eu tenho pavor dessas coisas. Por isso que até às vezes eu evito de sair na rua, com medo de acontecer uma coisa dessas. Sabe, é uma hipocrisia, é uma, sabe, uma insanidade vir a público dizer que eu não tenho medo de bandido. Vai pra aquele lugar. E deixa eu falar um negócio. As pessoas estão aqui, tem certas pessoas que têm certa dificuldade de compreensão. É normal. Ninguém aqui está criticando os jogadores do Palmeiras. Nós estamos defendendo os jogadores do Palmeiras e todos, o elenco, comissão técnica, funcionários. A única coisa que nós estamos cobrando é que o jogador de futebol sabe a força que ele tem, o microfone na mão, para repudiar isso. Só. Então, para vocês que estão aqui xingando o programa, vocês estão chamando de jogador de covarde, vocês devem ter um parafuso a menos ou um neurônio a menos. Nós estamos defendendo todo o elenco do Palmeiras. A única coisa que nós estamos cobrando é a atitude da diretoria, de mais veemência, dos jogadores que poderiam se manifestar publicamente. Entendeu? Só isso. Nós estamos atacando os criminosos que fizeram isso. Não, nós estamos atacando as vítimas. Tá certo? O jogador é vítima, não é réu. É difícil, viu? Agora, é difícil. É difícil, cara. Vocês estão criticando o jogador, pô. Tem que ser burro demais, velho. Nós estamos falando o contrário. Nós estamos criticando. A única coisa que a gente está criticando dos jogadores é que poderiam se manifestar publicamente. Da tua concepção, da tua análise, em que estágio o time se encontra nesse momento do teu trabalho? Você acha que ele está mais próximo do ideal? Ainda falta muito? A tua análise até agora do trabalho do time? Bom, sabe o que? Vocês estão aqui e a gente responde para vocês, mas quem usa as minhas respostas, as respostas do Bruno, não são os que estão aqui. São os que estão sentadinhos lá no estúdio. E lá fazem teses, e mais teses, e mais... Então, bom, faça a tese com o bom. E aí, Pascoal, você que está sentadinho no estúdio com ar-condicionado... Porque há uma diferença, né? Só isso, a gente só está aqui porque a nossa profissão nos coloca aqui. Foi o Filipão que falou, não foi eu. Pascoal, perdão a interrupção, antes de você dar o seu veredito com relação à declaração do Filipão, mas, gente, eu também não sou a favor de falta de educação, não sou a favor de respostas atravessadas aí para jornalistas, para repórter, enfim, assim como eu não sou a favor de provocação de jornalista para jogador de futebol, para treinador também, mas é importante a gente contextualizar a resposta do Filipão diante de tudo que ele sofreu na noite de ontem. Eu acho que não dá para a galera começar a execrar o Filipão por causa de uma declaração como essa, porque imagine-se na posição dele.
Imaginem se na condição se fosse o Carille, não, mas peraí. Arrogante, tá se achando. Peraí. É por isso que eu ele sabia. Não é isso. Mano, mas ele disse que tava tudo normal, que não... Não, mas ele falou bom e meio que não querendo falar a respeito, aí pegou e deu uma pedrada em quem tá no estúdio, falando de tese, etc e tal. Não, mas diante do ocorrido ontem, eu acho que a gente tem que ponderar algumas situações. Da mesma forma que o Bruno Henrique, se ele tivesse dado uma declaração talvez um pouco mais ríspida, eu acho que caberia talvez aí uma justificativa. Não defendo, repito aqui, falta de educação nem nada do tipo. Eu acho que tem que ser um relacionamento com respeito mútuo. Mas diante do que ele declarou ontem, o Pascoal, estava na cara que ele estava incomodado com tudo que tinha acontecido. Não tem como não estar. Desculpa. Não tem como não estar. Inacreditável. Inacreditável não. Desculpa, eu acho inacreditável. Inacreditável. Se você sofre uma atitude como ele sofreu... Sim, e no que diz respeito ao assunto da violência, da covardia, da agressão, ele falou que não era para... Ele não quis estender a discussão. Tudo bem, ele não quis estender. Aí quando é feita uma pergunta sobre o jogo, ele fala, é por vocês aí que estão no ar-condicionado defendendo tese? Deixa ele estar nervoso. Bom, eu sou ser humano e eu sei como o cara se porta. Se é o Carille hoje, arrogante, tá se achando, qual motivo o Carille teria pra nojento da Arábia. Peraí, qual motivo o Carille teria pra dar uma resposta? Eu também tô errado agora? Eu tô errado? Eu concordo. Porque o Filipão... Não acho que ele tá dizendo isso porque é o Filipão. Você não entendeu nada. Ele tá no contexto da noite? Não, o Mano tá achando que o... É óbvio que sim. Ele estava abalado com... Ele estava abalado com o que aconteceu. Você não ficaria abalado? Todo mundo... Ele falou que não ficou. Qual que é o... Mas é óbvio, Benjamin, ele tá tentando amenizar e atenuar uma situação. Eu tô ouvindo a palavra dele. Mas eu tô fazendo a leitura do que uma pessoa normal... Eu estou ouvindo a palavra dele. Ele falou, não teve nada... Normal. Ele falou, normal. Ele não quis demonstrar fraqueza, o que eu também acho ridículo. Porque qualquer pessoa, em sã consciência, qualquer ser humano que tenha sentimentos, ficaria abalado diante de um negócio desse. Mas porque a gente precisa relativizar tudo que foi dito ontem. O acontecimento abala e revolta. Claro. Abala e revolta. É inegável que isso tenha acontecido. Um abalo grande mas a gente e a revolta. Se referindo ao quê? A resposta que ele deu para essa pergunta, qual estágio? O estágio é bom. E vocês... eu acho que o Benja tem razão, gente. Quer dizer, ele não se mostrou abalado para falar sobre... O ato de criminoso contra o Palmeiras. Agora se mostra abalado para responder ao jornalista. Tá aqui irônico. Tá aqui irônico para essa veemência, esse posicionamento que ele teve ali, não, porque vocês, não sei o que lá, ele não teve em relação ao episódio. É verdade. Ele isso que eu tô cobrando. Tentou dizer que é normal. Mas o Benja tem razão no quê? Que ele foi mal educado? Não, que ele tem que mostrar a mesma veemência, o mesmo posicionamento, a mesma intensidade de comentário em todos os assuntos. Por que é só contra a imprensa que ele se mostra indignado? Ele tem sido assim já há algum tempo. Então a resposta dele foi normal. Não estou dizendo que foi normal. Acho que foi falta de Mano falou que foi por causa do... Não, mas o Mano está ponderando que óbvio. Tudo que foi normal. Que tudo que aconteceu ontem, e é uma ponderação, que tudo que aconteceu ontem no vestiário tem de ser relativizado. Não, eu tenho porque por mais que o Felipão tenha dito que foi normal, que é normal, que não sei o que, é claro que tá todo mundo ali abalado. Não sei se essa resposta mal educada dele tem a ver com o abalo, não sei. Ele tem dado isso. Canalizou a raiva dele, direcionou para quem não tem nada a ver com isso. Vai ao encontro do que você estava falando agora há pouco. Aí quando o alvo é a imprensa, como ele mesmo falou assim, aí ele ganha eloquência, ganha veemência e tudo mais. É verdade, você tem razão. Mas o Felipão é assim, ele é bronco, ele é truculento, ele é um cara truculento. Muito. Bastante, só ver o... Então quando tiver outros... Esquece os outros, Benjamin, esquece o Carille. Por que não pode esquecer? Nós estamos falando aqui do que aconteceu. Eu não vou esquecer ninguém. Cada um tem uma personalidade O próximo treinador que der patada em coletiva... O programa tem que falar, não, é normal. Não, normal, vírgula. Isso. Pra variar, é o jeito do cara. O Filipão pode. Pra variar, você deturpou o que eu disse aqui. Deturpou sim. O que eu disse é que a gente tem que relativizar a frase do Filipão, justamente pelo que ele sofreu na noite de ontem. Repito, qualquer pessoa em sã consciência que sofresse o que ele sofreu, e os jogadores do Palmeiras sofreram também, o cara não estaria confortável pra responder tudo no seu 100% de juízo. Então o Filipão chega no começo da entrevista coletiva e fala, gente, o negócio é o seguinte, aconteceu um fato. Mas eu critiquei o Filipão por causa disso. Mano, eu não critiquei. Pega ele falando do Carille na segunda-feira e pega ele hoje agora. Você foi no embalo do que eu falei? Eu não fui no embalo, não. Só queria falar uma coisa. Aqui é 2 pesos e 2 medidas. Não é não. Filipão, só para dizer assim, o Filipão precisa entender, e parece que ele, no alto dos 70 e poucos anos que ele tem, parece que ele não conseguiu entender, que a imprensa está do lado dele.
No episódio de ontem, estava todo mundo do lado dele. Estava todo mundo recriminando a atitude dos torcedores. Aí, durante a entrevista coletiva, você não precisa entrar armado. O cara fez uma pergunta normal. Filipão, em que estágio se encontra o seu time? Foi provocativo? Olha, não, acho que não. Foi agressivo o repórter? Se isso vem de um torcedor, por exemplo, o torcedor invadiu a sala. Que ele não sabe se foi alguém que atirou pedra. O torcedor faz essa pergunta pra ele. Ô Filipão, que estágio você acha que tá o Palmeiras nesse momento? Aí ele tem todo o direito de responder com eloquência, com veemência, com valentia e tudo mais. A imprensa está do lado dele. A gente só faz o nosso trabalho aqui, que é comentar. O Palmeiras não está jogando bem. Fez uma boa partida ontem. O Dudu não está jogando bem. Fez uma boa partida ontem. O nosso trabalho é esse. Ninguém está contra esse ou aquele. Agora, essa truculência do Felipão é histórica. É histórica, lógico. Sim, por isso que a gente fala do Carille. Só contra a imprensa. Por que a gente fala do Carille? Quando o torcedor agride ele, agride o time, porque ele não tem essa valentia. Então porque uma pessoa dá patada historicamente... Não é isso. Tenta entender as coisas. Põe de novo. Não, espera, antes de pôr de novo. Eu quero ver se põe de novo. Vai ouvir de novo? Vamos ouvir de novo. Ouvir de novo. Vamos ver. Quero saber da tua concepção, da tua análise. Em que estágio o time se encontra nesse momento do teu trabalho? Você acha que ele está mais próximo do ideal? Ainda falta muito? A tua análise até agora do trabalho do time? Bom, sabe o que? Vocês estão aqui e a gente responde para vocês, mas quem usa as minhas respostas, as respostas do Bruno, não são os que estão aqui. São os que estão sentadinhos lá no estúdio. E lá fazem teses, e mais teses, e mais... Então, bom, faça a tese com o bom. Quando a gente, bem, Filipão. Mas, gente, o Filipão, ano passado, estava afável. Você cansava de elogiá-lo. Quando tem entrevista com o Filipão, nós temos que parar para ouvir. Independente do Filipão é engraçado. Não. Porque o Filipão não. O Filipão é simpático. Não deturpa o que eu falei. O que eu falo é você não falava isso? Não é que ele tá engraçado, não. O Filipão, qualquer entrevista que o Filipão vai dar, a gente é obrigado a parar para ouvir e se ele entrar ao vivo, porque é o Filipão. E como é que ele estava se comportando no ano passado? Melhor que agora. Gente, fala, era o Filipão, o Felipinho, o Paz e Amor. Ele se comporta bem, se comporta mal. O que você está querendo exatamente da gente hoje aqui? Não, de vocês não quero nada. Eu só espero que o próximo treinador que der uma patada em jornalismo... Depende do treinador. Depende do treinador. Sabe que eu tenho razão. Mas beija, se é o... Peraí, eu não consegui falar. Eu vou falar mais uma frase aí, depois você... Desculpa, eu não vou falar mais. Se o Carille, que é um cara... que na primeira passagem dele pelo Corinthians, é um cara super afável, amigável, tranquilo, passam-se 6 meses, ele volta e percebe-se uma mudança de comportamento, a gente fala da mudança de comportamento, não tem nada de errado nisso. Fala? O cara foi massacrado. Isso aí é o que você acha. Mas fala do Filipão. Mas deixa eu acabar de falar. O Carille foi massacrado. Deixa eu terminar de falar. O Flavinho não terminou aqui, ó. Vamos, gente. O que eu tô querendo dizer é que o Felipão não causa estranheza. Se é o Renato Gaúcho dando coice, a gente conhece o cara. Se é o Abel, a gente vai estranhar. Então vamos passar batida. Então. Não é passar batida, a gente conhece as personalidades das pessoas. Então vamos mudar, tá bom. Não vamos falar nada. Né? Não vamos comentar nada. O Filipão deixa. Eu posso falar por mim que, assim, eu sou um cara crítico a qualquer um. Seja a técnico, a presidente, ou o Filipão, etc e tal. Ontem, por exemplo, foi uma noite atípica, mas o futebol do Palmeiras, apesar de ontem muita vontade, muita volúpia dentro de campo, ainda, se a gente for analisar tecnicamente o que aconteceu, tá do mesmo estágio. O mesmo estágio. Então, se ele quer que analise como bom, esse bom pra mim é muito insuficiente. Muita coisa ainda tá exatamente igual. O que teve ontem, que é louvável, que é para se aplaudir os jogadores, foi a atitude de entrar em campo, foi a atitude de buscar o resultado a todo momento, de correr, de vontade, de mesmo com muitos erros ainda, jogadores tentando se desenvolver dentro de campo, isso foi louvável. Agora, muitas coisas ainda bem erradas, inclusive na hora, se a gente vai falar do jogo... Não, o Pascoal quer falar... Não, eu só quero concluir o seguinte, existem situações que a gente tem que respeitar, e eu acho que, eu vou falar por mim, nesse caso. Eu estou aqui para comentar o que acontece em uma partida de futebol, estou aqui